Quando dizemos que o conhecimento é uma das chaves da vida, não estamos dizendo nada de novo, na verdade. Ao longo da história, a sabedoria desse mundo disse coisas como conhecimento é poder, scientia potentia est, em latim. Um ditado atribuído ao filósofo inglês Francis Bacon, no século XVII. Os filósofos gregos disseram que para viver autenticamente, você deve conhecer a si mesmo. Sócrates, ele disse que a vida não examinada não vale a pena viver. Você precisa conhecer a si mesmo para realmente compreender o significado da vida. E mais recentemente, Allan Kardec disse isso. Ele disse, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Portanto, quando a segunda pergunta do nosso catecismo diz o que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação, também fala sobre um certo tipo de conhecimento como essencial para a vida humana. Para viver e morrer na consolação de pertencer a Jesus Cristo, existem certas coisas que precisamos saber. O que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação. O primeiro aspecto desta afirmação que eu quero destacar é muito importante. A segunda pergunta do nosso catecismo não diz o que você precisa fazer para viver e morrer neste consolo. Isso é algo que precisamos levar em consideração, porque não é verdade que as pessoas muitas vezes pensam sobre a salvação, sobre a vida cristã, em termos de uma certa lista de coisas que temos que fazer, em primeiro lugar. Essa ideia que muitos não cristãos têm sobre o cristianismo, que se trata de fazer certas coisas e não fazer outras coisas para supostamente agradar a Deus. Infelizmente, não são somente os descrentes que pensam assim. Muitas vezes as pessoas que se chamam de cristãs pensam na fé cristã principalmente como algo que você precisa fazer e não algo que você, em primeiro lugar, sabe. Mas a segunda coisa que eu quero destacar sobre o que nosso catecismo diz é a diferença entre o tipo de conhecimento do que ele diz que precisamos e o tipo de conhecimento que os filósofos gregos ou os falsos mestres desse mundo dizem que precisamos. De certa forma, é verdade que precisamos nos conhecer. Precisamos conhecer nossos pecados e nossa miséria. De certa forma, é verdade que nosso conhecimento de nós mesmos deve nos levar à humildade. Quando realmente compreendermos quem somos, quando realmente compreendermos nossas necessidades, quando tivermos uma compreensão realista de nós mesmos e da nossa natureza, seremos humilhados. Mas não é esse conhecimento de nós mesmos e a humildade resultante que nos fará por si só felizes, como disse Allan Kardec. Esse conhecimento de nós mesmos precisa levar a algum lugar fora de nós mesmos.
deve levar a muito mais do que um tipo de aceitação de quem somos. Uma compreensão que termina no autoconhecimento. Nós precisamos conhecer nossos pecados, precisamos conhecer nossa miséria e quão grandes eles são. Mas esse conhecimento tem um propósito. Esse conhecimento precisa nos levar a entender que precisamos ser libertos de nossos pecados e nossa miséria, e que essa libertação não pode vir de dentro de nós, não. Portanto, nós também precisamos saber como podemos ser libertos do nosso pecado e da nossa miséria. Nosso conhecimento de nós mesmos deve ser moldado, formado pelas Escrituras. A parte das Escrituras, não temos nenhum conhecimento de nós mesmos. Apenas olhando para nós mesmos, inevitavelmente iremos chegar às conclusões erradas. Os filósofos gregos, eles acreditavam que o homem, o ser humano, e a razão do ser humano eram o princípio e o fim de tudo. Que poderíamos, eventualmente, chegar às conclusões certas pelo uso da nossa razão autônoma. Mas podemos ver o resultado dessa confiança na razão autônoma ao nosso redor, em todo canto. O mundo incrédulo não entende a natureza humana e, por causa disso, inventa as soluções erradas para os problemas que enfrentamos. Da mesma forma, para saber como podemos ser libertos dos nossos pecados e miséria, nós precisamos consultar as Escrituras. A palavra de Deus nos mostra que a libertação só está disponível para nós a partir dele, por meio de Jesus Cristo. Mostra-nos que a libertação é necessária e mostra-nos como ser libertos. Sem a palavra de Deus, nós nunca iremos encontrar o caminho por conta própria. Então essa é a segunda coisa que nós precisamos saber. Mas há mais uma coisa que precisamos saber para viver e morrer na consolação de pertencer ao nosso fiel Salvador. Como devemos mostrar-nos gratos pela libertação que experimentamos. As duas primeiras partes do nosso conhecimento devem levar a esta terceira parte, ao conhecimento de como devemos viver em resposta ao Deus que nos resgatou de uma vida de miséria e sofrimento e da morte. Porque para viver corretamente diante de Deus, primeiro devemos saber como viver corretamente. E mais uma vez nós voltamos à palavra de Deus, e especificamente à lei de Deus, que nos mostra muito claramente como podemos mostrar nosso amor para com Deus pelo que Ele fez. Porque mostrar amor, mostrar a gratidão, é muito mais do que apenas dizer as palavras certas ou sentir as emoções apropriadas. É como nos relacionamentos que nós temos com nossos amados, nossos amigos, nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. A verdadeira gratidão, o verdadeiro amor, é uma questão de ações e não somente de palavras ou sentimentos. Portanto, o conhecimento é muito importante para a vida cristã. Por isso, o ensino e a pregação são de importância vital, central.
Por isso, estamos produzindo essas meditações sobre as 3 formas da unidade, as confissões da igreja. Porque o conhecimento, ou, para usar uma outra palavra, a doutrina e a prática da vida andam de mãos dadas. Você não pode ter um sem o outro. Você não pode viver uma vida cristã fiel sem conhecimento. E ao viver sua vida como cristão, você vai desejar crescer em conhecimento e compreensão. E à medida que você cresce, seu amor por Deus, sua apreciação da grandeza do que Deus fez por você e o que Ele está fazendo em você e através de você, só aumentará. E esses 3 aspectos do conhecimento de que precisamos são as 3 partes do nosso catecismo. O esboço básico da fé cristã, a fé que devemos viver. Poderíamos dizer que nos ensina sobre o pecado, a salvação e o serviço. Toda a vida cristã. O conhecimento que adquirimos deve ser aplicado a fim de ser verdadeiro conhecimento cristão. Que Deus nos ajude a crescer em conhecimento, para que possamos viver para Ele, para que possamos crescer, para ser cada vez mais como Cristo, como nosso Salvador, para que possamos ser a luz do mundo que Ele nos fez.